Bom, pessoal, vamos começar com o nosso próximo assunto, tá? Basicamente, a gente vai fazer um tratamento aqui, uma introdução ao tema de memórias, tá? Depois a gente vai ter alguns exemplos, alguns exercícios relacionados à associação de memórias e ao uso de memórias como mecanismo de implementação de funções lógicas, tá? Mas agora a gente vai ver uma parte mais conceitual inicialmente, que vai essencialmente abordar os principais aspectos e definições associados às memórias em si, tá? Bom, para começo de história, né, pessoal? A gente tem unidades de memória, tá? A unidade básica vocês já conhecem, que são os bits, né? E vocês conhecem talvez o múltiplo mais comum de memórias, que é o byte, né? Que a gente define na atualidade como sendo uma palavra de 8 bits, né? Então, byte ou octeto também, que seria um termo mais correto, talvez, tá? Define o agrupamento básico, né, de bits que normalmente é utilizado em máquinas digitais, tá? Uh, Na organização de máquinas, tá? A gente tem, obviamente, como unidade básica o byte, mas a gente vai ter a memória, principalmente em computadores, mas não necessariamente só em computadores, a gente vai ter as memórias organizadas em múltiplos de bytes, que a gente vai chamar de palavras, tá? E as palavras das memórias, as palavras dos computadores, tá? Vão ser usualmente definidas em razão da quantidade de bits que a máquina é capaz de trabalhar, tá? Então vocês vão ter máquinas que são capazes de trabalhar com 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits e assim por diante, tá? Que aí a memória em essência é organizada em razão dessa palavra básica onde a memória tem a capacidade de trabalho, ok? Uh, em linguagem de máquina, tipicamente a gente define uma palavra, né? E aí o termo correto é esse daqui mesmo, word, né? Que eu estou traduzindo como palavra, mas a gente define uma palavra como exatamente 2 bytes, tá? E aí 32 bits a gente chama de double word, né? E 64 bits de quad word, tá? Isso daqui depois vocês devem até ter tido esse contato em termos de programação, vocês já devem ter visto algo similar, tá? Que são as definições dos múltiplos mais usuais, ok? Do ponto de vista de localização da memória, tá? A gente tem o que a gente chama de endereço. Endereço basicamente identifica a posição da memória que a gente está querendo acessar. Então, se vocês forem pensar bem, na verdade a memória pode ser vista como uma matriz de bits, né? Ou se vocês preferem, e a gente tem um acesso, digamos assim, básico, como por exemplo, o acesso de um byte, tá? Como sendo a palavra, a menor palavra que pode ser acessada. A gente teria então um vetor de bytes que a gente pode estar utilizando e a gente pode indicar dentro desse vetor qual é o byte que a gente quer acessar, seja esse acesso do ponto de vista de leitura ou escrita das informações ali presentes, tá? Existem outras organizações de memórias, tá? Então, as memórias também podem ser organizadas no que a gente chamaria de, de linhas e colunas, tá? E aí vai depender de como é que a gente vai estar querendo fazer esse acesso, mas basicamente aqui a gente teria aqui então um agrupamento numa matriz 3D, né? Onde a gente estaria indicando então possivelmente a linha ou a coluna de acesso, tá? Então depende muito como é que a gente referencia isso dado o contexto de organização da memória, tá? Então a gente teria aqui nessa memória, do ponto de vista daquilo que a gente vai definir depois como capacidade, uma capacidade de 64 bits, que é bastante simples de determinar, né, pessoal? Ou 64 bytes, perdão, porque vocês têm aqui 8 bytes por página, né, a gente pode chamar de página aqui, muito embora a página seja um conceito um pouquinho diferente, mas vocês teriam 8 páginas presentes e 8 bytes por página, então nos dá 64 bytes de capacidade total, muito embora a gente vá tentar expressar sempre a capacidade em bits, tá? Uh, e aqui, se vocês quisessem acessar os bits em azul, que é a pergunta que o Floyd nos faz aqui, tá? Basicamente, para a gente indicar a localização desses bits que estão destacados em azul, a gente diria que esses bits então estão presentes na linha 2, coluna 8. Ok? Uh,
Aí, só o comentário dele, né? Isso daqui já é meio antigo, as lâminas do Floyd aqui, tá? Que computadores têm memórias de 256 megabytes ou mais. Na verdade, hoje a gente já está falando na ordem de alguns gigabytes, né? Bom, então, pessoal, do ponto de vista de estrutura de acesso a uma memória, isso daqui já mostra uma estrutura básica que é bastante usual, tá? Nós vamos ter algumas coisas importantes. A gente vai ter o barramento de endereços, que são todos os fios ou todas as vias que vão ser utilizadas para indicar qual é a posição que a gente quer fazer o acesso na memória, tá? E aí isso daí pode tanto dividir os endereços aqui em termos de linhas e colunas, a depender do barramento do que o barramento de endereços está indicando, tá? A gente tem também o barramento de dados, que seriam as vias ou os fios, se vocês preferem, que vão ser usados para fazer a comunicação com a memória, né? Então, basicamente, eu indico a posição que eu quero trabalhar através do barramento de endereços. E ou eu leio ou eu escrevo os dados usando o barramento de dados, tá? E a gente também vai ter, que vocês estão percebendo aqui em cima, fios ou vias, né? A gente não chama de fio, né? A gente chama um termo mais elegante, vias, né? A gente vai ter vias de controle, sinais de controle, que vão estar indicando qual é a operação que a gente quer realizar em razão da memória, tá? Então, basicamente, né, pessoal, isso aqui ele só está destacando aqui pra gente, né, se a gente tiver um barramento de endereços de 32 bits, ou seja, 32 vias, 32 fios diferentes no nosso barramento de endereços, a gente poderia acessar, então, até 2 na 32 posições diferentes, o que seria aproximadamente 4 GB, 4 bilhões de posições, tá? Na prática, gente, hoje a gente já tem barramentos maiores, né? A gente não usa só barramentos de 32 bits já, tá? A gente já usa barramentos de 64, 128 bits que nos permitem, então, endereçar uma quantidade maior de posições da nossa memória, tá? Entre as vias de controle que a gente tem, tá, pessoal? A gente vai ter três sinais que a gente vai poder encontrar. Não necessariamente os três estão presentes em todas as memórias, deve depender de qual memória a gente está considerando, mas a gente vai ter o sinal de habilitação de leitura e escrita. Normalmente esse é um sinal único, tá? Então, normalmente a gente teria a operação de escrita, por exemplo, apesar de aqui estar apresentando os dois sinais como ativo baixo, a gente poderia ter a operação de escrita ativo alto e a operação, perdão, de leitura ativo alto e a de escrita ativo baixo, ou vice-versa, tá? Mas basicamente esses sinais vão indicar, né, qual é a operação que a gente quer fazer. Se eu quero ler dados da memória, eu só quero enviar dados para a memória, né, basicamente. Eu vou ter um sinal de controle especial, que vai ser o chip select, ou também chamado chip enable, dependendo de onde vocês estão encontrando. Que basicamente é aquele sinal que a gente já viu lá nos LEDs, né? Que serve não só em LEDs, em outros registradores também. É o sinal de enable, né? Que ele serve para ligar ou desligar a operação inteira do chip, né? E a gente vai ter um sinal que é o output enable, tá? Que ele pode existir, que basicamente serviria para indicar se uma operação de leitura tal não está ocorrendo num certo momento. Esse sinal aqui não é tão comum de a gente encontrar na prática, tá? O mais comum é a gente encontrar um sinal de controle da leitura escrita e um sinal só de habilitação do chip, tá? E aí, em razão disso, pessoal, a gente vai ter as duas principais operações que vão definir o que a gente chama de ciclos de operação de uma memória, tá? Que são as operações de leitura e escrita. Basicamente, os ciclos de operação de uma memória, se vocês pensarem que a memória não necessariamente fisicamente ela é desse jeito, mas se vocês pensarem a memória só do ponto de vista de concepção como uma série de registradores endereçados, é evidente que a gente tem uma operação aqui que ocorre ao longo do tempo, tá? Então a gente teria ciclos temporais, um diagrama temporal representando a operação de leitura, um diagrama temporal representando a operação de escrita, tá? A operação de escrita que está sendo representada aqui nessa figurinha, tá? Ela é uma operação bastante simples, tá? Basicamente o que a gente vai fazer, né? A gente vai inicialmente indicar, e aí vocês estão vendo aqui o sinal 1, né? A gente vai inicialmente indicar qual é a posição que a gente quer acessar. Então aqui a gente teria três vias, né? Três fios, um barramento de três fios, onde a gente está indicando aqui que a gente quer fazer o acesso na posição 5, tá? Binária, tá? Essas três vias são recebidas por um decodificador, a depender do tamanho da memória, tá? E a depender da organização interna da memória. Esse decodificador ele pode separar num decodificador de linha e coluna,
tá? Então essas vias aqui podem servir parte delas para indicar qual linha vocês querem acessar e parte delas para indicar qual coluna, de modo a que vocês tenham um acesso similar a esse caso, tá? Então notem que por essa organização, vocês poderiam até pensar isso daqui como sendo de uma certa forma chips diferentes, né, que vocês estão acessando uma posição específica de cada chip para retornar um byte, tá? Mas em suma, a gente conseguiria então quebrar o... Deixa eu passar de volta aqui. A gente conseguiria quebrar o barramento de endereços usando parte para identificar a linha e parte para identificar a coluna, tá? Mas aqui a gente está mostrando um caso mais simples, com uma memória plana, por assim dizer, tá? Mas em suma, aqui eu estou indicando então inicialmente o endereço, tá? Que é o endereço 5. O decodificador de endereços ele recebe essas 3 vias e ele decodifica, é um decodificador normal, e indica que a gente está querendo fazer o acesso na posição 5, tá? Com isso ele habilita somente a leitura da posição 5. A gente pega essa posição, pega o barramento de dados, né? E considera que no barramento de dados existe a informação a ser atualizada na memória e executa a operação em si, que é pegar o conteúdo do barramento de dados na posição 5 e atualizar o conteúdo armazenado naquela posição específica. Tá? Então, basicamente, um ciclo básico de escrita consiste em colocar o endereço que a gente quer trabalhar, colocar os dados que a gente quer escrever e aí executar a operação de escrita em si. Ok? Do ponto de vista da operação de leitura, é muito parecido, tá, pessoal? A gente vai indicar aqui a posição que a gente quer trabalhar, no caso aqui está sendo indicada a posição 3. E a gente vai gerar o comando de leitura, a operação de leitura, tá? E em razão disso, a gente vai poder, depois de um certo intervalo de tempo, ler os dados equivalentes àquela posição da memória no barramento de dados. Ok? Bom, em razão dessas características básicas das memórias, tá, pessoal? A gente vai ter uma certa classificação quanto aos tipos distintos de memórias existentes, tá? E basicamente a gente tem 2 grandes grupos de memórias, tá? As memórias que a gente chama de memórias RAM, tá? Que seriam as memórias conhecidas na atualidade como memórias, e aí a gente coloca entre aspas, tá? Voláteis, perfeito? E a gente teria as memórias ROM, que seriam as memórias de programa. Se a gente for no termo, no que o termo significa, vocês veriam que memórias RAM significam memórias de acesso aleatório, tá? Enquanto que memórias ROM, e aí vai ter vários tipos aqui, eu vou pular, depois a gente vai abordar um por um, tá? Enquanto que as memórias ROM seriam memórias somente de leitura, tá? E na verdade isso daí não é bem assim, tá? Na atualidade, tá, pessoal? Nós temos memórias de leitura que podem ser escritas, como por exemplo, né, uma E2 PROM, tá? A gente consegue reescrever essas memórias várias vezes, tá? Então a gente consegue tanto fazer a leitura como fazer a escrita, apesar da memória ser dita como memória somente de leitura. E a memória RAM, apesar do termo falar de acesso aleatório, né, na atualidade ela tem a ver com uma memória que ela é volátil, ou seja, que ela armazena os dados, mas se vocês tirarem energia, aqueles dados são todos perdidos, né? Então, sem a manutenção da alimentação do circuito, esses dados não são mantidos armazenados, tá? Então, os termos originais, tá? Apesar de eles terem uma justificativa histórica do porquê desses nomes, eles não se aplicam mais assim a grosso modo da forma pretendida, tá? Originalmente. Memórias RAM, pessoal, essencialmente na atualidade elas são subdivididas em 2 tipos, tá? As memórias que a gente chama de memórias RAM estáticas e as memórias RAM dinâmicas, tá? Basicamente, pessoal, memórias RAM estáticas vão ser as memórias que elas não necessitam daquilo que a gente chama de refresh dos dados ou a renovação periódica da informação armazenada. E do ponto de vista físico, elas se aproximam muito do conceito de registradores, ou seja, né, de unidades de memória constituídas através de flip-flops, tá? Enquanto que as memórias dinâmicas, elas são chamadas de dinâmicas justamente pelo fato que os dados ali armazenados, eles têm um tempo de vida, tá? Eles necessitam ser reforçados, eles necessitam ser, não é reescritos o termo, tá? O termo em inglês é o refreshed, né? Eles precisam ser renovados periodicamente, senão eles tendem a se perder. Vocês podem pensar nessas memórias, apesar de
do que isso seria uma simplificação talvez grosseira na atualidade, como memórias construídas em termos de capacitores, tá? O capacitor ele vai ter um ciclo de descarga, né? Então a informação armazenada ela pode se perder ao longo do tempo, então periodicamente a gente tem que reforçar a informação que está armazenada dentro dela, ok? Então, né, pessoal, como eu já tinha comentado, memórias SRAM basicamente são células construídas em termos de LETs, tá? E a gente organiza daí o acesso aos diferentes LETs, né? Através aqui de linhas, então linhas e colunas a gente pode organizar na verdade, mas aqui mostrando só uma organização através de linhas, né? Se vocês pensarem bem, quando o decodificador decodifica linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 até a linha N, na prática o que a gente está fazendo, né? A gente está ligando o sinal de enable dos LETs de interesse, né? Ou esse sinal de enable pode ser só uma supressão aqui da saída ou não, tá? Mas eu estou desligando todos os demais que eu não tenho interesse em trabalhar, perfeito? E com isso, então, só aparece o conteúdo dos LEDs selecionados. Então, se vocês forem ver, né, o desenho que a gente tá sendo apresentado aqui para vocês, gente, é o desenho básico de um LEDzinho SR, se vocês olharem, né? Ainda um LEDzinho SR aqui somente com uma porta, que é essa porta inicial aqui, focando na habilitação. Como a memória SRAM é uma memória construída por semicondutores, por LEDs, tá? Ela é uma memória que ela tende a ser a memória mais rápida que vocês vão ter em termos de ciclos de acesso, seja de escrita, seja de leitura, tá? Então, as memórias SRAM são memórias, assim, por assim se dizer, na atualidade, premiums, tá? Elas vão ser as memórias mais rápidas que vocês vão poder encontrar em máquinas. Por outro lado, né, pessoal, elas são mais complexas porque a gente tem circuitos constituindo as diferentes células de memória, tá? E aí vocês têm configurações das mais diversas de organização das memórias RAM, né? Então, por exemplo, um único chip de SRAM típico, tá, poderia ser organizado como um chip de 512 mil endereços de 8 bits, ou seja, 512 kilobytes, tá? Memórias SRAM tipicamente vocês vão encontrar em microcontroladores, que é o nosso foco primário que vem com o uso de memórias, tá? Na memória de dados dos microcontroladores, tipicamente vocês vão ter memórias SRAM, tá? As memórias do próprio microcontrolador vão ser memórias SRAM. E também em máquinas convencionais, em PCs, tá? Notebooks, seja o que vocês estiverem considerando, as memórias SRAM são aquelas memórias que são conhecidas como memória cache. Então, quando vocês vão ver um processador lá, às vezes vocês encontram, ele tem 8 GB de memória e, sei lá, 10 megabytes de memória cache. O que ele está falando de memória cache? Ele está falando justamente que existe uma memória SRAM no mesmo chip do processador, tá? E a memória SRAM está lá justamente para tornar o processamento de dados mais rápido, tá? Então, a memória cache tem essa característica de fazer a carga de informações da memória DRAM para dentro da memória SRAM, onde o acesso às informações é muito mais rápido do que uma memória DRAM convencional, ok? Qual é a desvantagem? Desvantagem é que ela é cara, né? Então tende a ser uma memória bem mais cara que uma memória DRAM, tá? Entre os tipos de memórias SRAM, além da memória estática, que nem a gente já viu, tá, pessoal? A gente tem a memória estática, a gente pode ter... Até deixa eu ver se eu não pulei aqui uma figurinha. Não. Tá. A gente pode ter a memória SRAM assíncrona, tá? E qual é a diferença da memória SRAM assíncrona para uma memória SRAM síncrona? Basicamente, uma memória SRAM assíncrona, tá, pessoal? A estrutura, se vocês forem ver aqui, deixa eu passar tudo isso daqui, tá? A estrutura é bem parecida com aquela estrutura básica que a gente tinha visto antes, né? A gente tem um vetor aqui de LEDs, tá? Uma matriz, na verdade, de LEDs, tá? Onde aqui, em razão das vias de endereços, a gente está dividindo em linhas e colunas, tá? Para fazer a habilitação das informações, tá? E em razão das operações dos sinais de controle, né? Aqui estão sendo apresentados 3 sinais de controles: Chip Select, Write Enable e Output Enable, tá? A gente está controlando aqui o que está sendo feito em termos de ingressos de dados ou saída de dados. Tá? Então a gente
A gente está indicando aqui se as operações, o barramento aqui de dados está operando como entrada ou como saída, tá? Então aqui é a memória SRAM assíncrona, pessoal, é a memória normal que vocês vão encontrar, tá? Basicamente a gente tem o mesmo ciclo de leitura e escrita que a gente tinha falado antes, né? A gente coloca o endereço, né? Seleciona o bit, seleciona a operação de saída, né? E aí os dados são disponibilizados para a gente no barramento de dados. Já na operação de escrita, a gente disponibiliza o endereço, seleciona o chip, seleciona a operação de escrita e os dados existentes no barramento de dados são lidos, né, para dentro da memória, são carregados dentro da memória, tá? Maravilha. Isso aqui eu já comentei, né? Não precisa comentar de novo, acho que eu tô. Voltou aqui. Tinha um repeteco aqui de lâminas, tá? Bom, buenas. Tá? Já uma memória DRAM, pessoal, é uma memória onde a célula básica de armazenamento não é mais um LED. A célula básica de armazenamento, como eu já tinha comentado, é um capacitor, tá? Grande problema do capacitor. Tô achando estranho aqui o que está acontecendo. Deixa eu pular aqui pelo outro, tá? Meu Deus, voltou. O grande problema da memória ser organizada em termos de capacitores, tá? É que, de novo, o capacitor vai perder a carga, né? Vai perder a energia que estava armazenada dentro dele, tá? Então, as DRAMs têm uma grande vantagem, né? Por serem construídas essencialmente em termos de capacitores, elas são extremamente simples de serem construídas e extremamente baratas. São bem mais simples do ponto de vista de construção do que uma memória SRAM, tá? Por um outro lado, além de ter os decodificadores aqui, né, seja o decodificador de linhas e de colunas, tá? Por um outro lado, além da decodificação em si, tá? A gente vai ter que ter agora um contador, tá? Na verdade, uma operação aqui que vocês estão vendo representada pelo contador e por essa controle de temporização, que serve para fazer o quê? Para periodicamente selecionar a posição da memória que tem que ser renovada em termos de dados armazenados. Tá? Ou seja, que a gente tem que reforçar eventualmente a carga existente no capacitor. Tá? Então existe uma operação específica aqui que é o ciclo de refresh. Então não somente temos ciclo de leitura e ciclo de escrita, como temos o ciclo de refresh presente nessas memórias. Tá? Então, estrutura básica da memória permanece a mesma, tá? O que vocês estão vendo aqui a mais, né, uma operação aqui de latches das linhas e das colunas, simplesmente para sincronizar o clock geral do sistema com a disponibilização aqui do barramento de endereços, tá? Vocês têm buffers aqui de entrada e saída, basicamente, tá? Que estão ali simplesmente para funcionar como, digamos assim, uma interface com a memória em si, tá? E aí, pessoal, as linhas de endereços aqui podem ser multiplexadas, né? Então a gente pode ter o que a gente chama de endereço RAS e endereço CAS, tá? Onde nesse caso a gente está compartilhando aqui as vias de endereço em um certo período lá de tempo para identificar qual é o endereço da linha e qual é o endereço da coluna, tá? Então vocês estão vendo aqui, né, que eu disponibilizo os endereços, identifico que aquela parcela lá aqui presente no barramento de endereços identifica a linha e depois eu disponibilizo novos valores e pelo sinal caso eu identifico que aqueles valores presentes no barramento de endereços estão identificando a coluna. Tá? Então eu uso dois ciclos separando qual é o endereço de linha e qual é o endereço de coluna. Por que isso é feito dessa maneira? Porque como memórias DRAM são memórias de um porte gigantesco, tá? A gente às vezes está falando numa quantidade de vias muito grande. A gente está falando aí facilmente em 64 bits como barramento de endereços, tá? Só que construir um circuito com os 64 bits, com 64 fios, tá? Muitas vezes se torna impraticável. Então é mais interessante a gente dividir em barramentos menores e identificar uma porção do endereço como identificando a linha e uma porção do endereço como identificando coluna. Mas, de novo, isso depende tudo da memória que a gente está considerando, tá? Uh, Então, em algumas memórias DRAM, além da identificação aqui que a gente tinha visto, né? Das linhas. Agora eu voltei de propósito aqui, mas não queria voltar tanto. Além da identificação de se o endereço se refere a linhas ou colunas, tá? A gente também vai ter o que a gente chama de modo de paginação rápida, tá? E o modo de paginação rápida essencialmente serve
para permitir leituras e escritas sucessivas, tá? De uma série de colunas que estão na mesma linha. Por que, que a gente tem essas operações rápidas? Para não ter que estar fazendo a identificação, pessoal, sempre do endereço completo, para fazer uma operação de leitura um pouquinho mais rápida, tá? Como eu falei para vocês, né, nas arquiteturas mais atuais, muitas vezes vocês têm o carregamento de dados da memória DRAM para dentro da memória cache do processador, tá? E uma das formas que a gente pode fazer é justamente essa. Basicamente, então, o modo de paginamento rápido, tá, pessoal? Significa o quê? Eu vou colocar qual é o endereço da linha e sucessivamente eu vou colocar diferentes posições de colunas, tá? Para dentro da mesma linha tá fazendo a leitura de várias posições da memória. Perfeito? De um modo mais rápido, sem que para cada uma das operações eu necessite de 2 ciclos. Então, ao invés de eu ter 2 ciclos, por que 2 ciclos, né? Ao invés de eu ter 2 ciclos aqui para fazer a leitura de uma única posição, porque eu vou precisar de um ciclo para identificar a linha e outro ciclo para identificar a coluna, eu vou ter agora a possibilidade de fazer as leituras em ciclos únicos, tá? Sucessivamente. Então eu torno o acesso à memória um pouquinho mais rápido, tá? E aí tem inúmeras variantes hoje, tá, pessoal? Se a gente fosse ver a quantidade de memórias, de arquiteturas de memórias RAM disponíveis na atualidade, assim, é fantástica, tá? Mas aí vocês podem dar uma lida ter uma noção, tá? Que é o básico que a gente está fazendo aqui com essa visão, na leitura indicada para vocês lá do capítulo do Floyd, tá? Do ponto de vista de memórias ROM, pessoal, como eu já tinha comentado, as memórias ROM tipicamente são as memórias que conseguem manter os dados, né? São memórias não voláteis, que conseguem manter o armazenamento de dados ali existente. Antigamente, bota antigamente nisso, né? Nós tínhamos as memórias ROM como memórias mascaradas ou como memórias de programação única, tá? Que significava o quê, né? Eram aquelas memórias que já vinham gravadas de fábrica. O curioso aqui, tá? O exemplo mais comum de uma memória ROM que eu posso dar para vocês, muitos não vão lembrar, talvez, tá? Eram os cartuchos de videogame. Tipicamente, os cartuchos de videogame vinham com memórias ROM pré-gravadas e que não poderiam sofrer nenhuma alteração. Depois disso, começou a ter a introdução dos chips que podiam ser programados pelo fabricante, tá? Não precisava vir de fábrica pré-programado. E isso suscitou a primeira memória de interesse que realmente se trabalhou do ponto de vista de sistemas microcontrolados que a gente teve para trabalho efetivo, que foram as memórias EPROM reprogramáveis por ultravioleta, tá? O que significa EPROM, né? Erasable Programmable ROM, ou seja, uma memória de leitura que pode ser programada e apagada eventualmente, tá? Então, com uma EPROM, basicamente a gente tinha um programador da memória, a gente colocava essa memória no programador, fazia a programação da memória e caso fosse necessário apagar aquela memória, a gente tinha que colocar ela numa câmara de luz ultravioleta, expondo lá o CI onde os dados estavam armazenados, tá? E aquela luz ultravioleta, após incidir durante certo período de tempo, tá? Ela apagava as informações, permitindo uma nova programação. Isso era tudo muito interessante, mas depois foi ser suplantado por uma versão mais moderna, que é o que a gente utiliza ainda fortemente em microcontrolados, tá? Na verdade, versões modificadas dessa tecnologia na atualidade, que são as memórias que a gente classifica como EEPROMs, tá? Que seriam as memórias ROM programáveis, porém que podem ser apagadas de forma de modo elétrico, tá? E aí a gente tem variantes das EEPROMs, tá? Ou E2PROM, como a gente costuma chamar, tá? A gente tem as E2PROM que são apagáveis eletricamente, mas elas são mais antigas, por assim se dizer. E a gente tem uma variante que a gente pode classificar como uma E2PROM, porém elas merecem assim uma noção própria, uma informação própria, um ramo seu, que seriam as memórias flash, tá? Que constitui o que vocês estão usando na atualidade, né? E aí com inúmeras variantes que a gente tem hoje, que seriam as memórias que vocês têm em pendrives, que seriam as memórias que vocês encontram em HD de estado sólido, né? Nos SSDs que estão se tornando populares na atualidade. Obviamente que a gente está fazendo uma classificação grosseira, tá? Porque do ponto de vista de tecnologia utilizada,
existem grandes variações entre esses tipos diferentes de memória, ok? Mas qual é a grande característica, né, pessoal? Memória RAM a gente vai ter os dados, tá? As informações, as variáveis dos programas, tá? E memórias ROM, tipicamente a gente vai ter o programa, o código em si que a gente quer trabalhar, tá? E aí vocês vão ver em microcontrolados, tá? Que a depender do tipo de arquitetura utilizada, a gente vai poder ter ah, uma RAM única fazendo a carga do programa para dentro da RAM, ou a gente vai poder manter as memórias verdadeiramente isoladas, tá? A gente vai poder ter a memória RAM coexistindo ao mesmo tempo com acesso à memória ROM, e isso vai definir justamente duas grandes arquiteturas de processadores que a gente vai estar utilizando em diferentes situações, tá? Então aqui, né, pessoal, um símbolo típico de uma memória ROM, ela é bem simples, né, não tem nada de muito espetacular. Vocês vão ter o barramento de endereços, sinais de controle e barramento de dados, tá? Então aqui seria uma memória aqui, como a gente tem 8 bits de barramento de endereços, né? A gente vai do bit 0 até o bit 7. A gente teria 2 na 8 posições, que seriam 256 posições, tá? E considerando aqui que o nosso barramento de dados é um barramento de 4 bits, a gente teria então palavras armazenadas de 4 bits dentro dessa memória. Então a gente tem uma memória de 256 por 4, perfeito? Então, memória ROM, ela tem uma operação, a mais simples, obviamente, tem uma operação extremamente simples, né? A gente disponibiliza o endereço, perfeito? Seleciona o chip para operação e dentro de um certo intervalo de tempo lá, aquele endereço do barramento passa a ser considerado como válido, tem que ser mantido estável por um certo período de tempo, né? E após esse período de tempo a gente consegue então começar a acessar os dados, ok? Então já comentei aqui da Z2 Pros, né? Era mais ou menos essa cara mesmo que vocês estão vendo aqui desenhada, né? A gente tinha aqui a, a janela que a gente podia ou tapar ou expor a luz ultravioleta, né? Quando tu queria gravar, tu simplesmente tapava essa janela. Quando tu queria apagar a memória, tu tirava ali a proteção e expunha a luz ultravioleta, tá? Tem nada de muito espetacular, ok? E aí a E2 Prom foi a sucessora natural, tá? Então, de novo, né, pessoal? Memória flash é uma categoria de E2 Pro, porém elas são memórias não voláteis que elas têm uma característica, primeiro, construtiva bastante diferente, que até eu pulei aqui sem querer, tá? Deixa eu passar aqui mais lentamente, tá? Nossa, tá pulando sozinho aqui, mas não fui eu não, tá, pessoal? Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui a figurinha, ó. Ele pula. Tem alguma coisa aqui na apresentação, mas basicamente, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na lâmina só para vocês. Basicamente, tá, pessoal? A característica construtiva das memórias flash, elas têm a ver com uma implementação física, né? Então, como está sendo dito aqui, né? É uma versão modificada de um transistor de efeito de campo, tá? De que permite o armazenamento das informações mesmo quando a energia é removida, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem, ok? Mas a grande característica dela é que ela vai permitir operações de leitura e escrita, tá? Em grandes blocos de memória. Então, quando a gente trabalha com memórias flash, a gente, quando vai fazer particularmente a gravação, a escrita da memória, a gente não escreve em posições individuais, tá? Que uma E2 Prom convencional a gente conseguiria fazer o acesso à memória em posições específicas. Numa memória flash, quando eu vou fazer a escrita, eu vou fazer o acesso à memória em blocos de dados, tá? Então eu sobrescrevo blocos de dados, ok? Mas é uma memória, né, muito comum hoje em dia, tá? E que está produzindo várias variantes aí, conceituais dessa memória, ok? Uh, basicamente que o Floyd está falando aqui como desvantagem pra gente, né? É justamente o que eu tinha comentado, né? Para eu conseguir reescrever a memória, eu não vou conseguir reescrever uma posição. Vou ter que reescrever um bloco inteiro de memória, ok? Outra limitação, mas essa limitação vocês encontram nas E2 Proms, seja uma E2 Prom, seja uma EPROM ultravioleta também, tá? Existe um número finito, né?
de ciclos de leitura e escrita. Isso vocês encontram, inclusive, nas variantes que vocês têm em termos de memórias não voláteis maiores, que seriam os HDs de estado sólido, tá? Os SSDs. Vocês também têm essa característica de limitação do número de escritas, tá? Uma E2 PROM convencional, pessoal, ela tem um número de ciclos de escritas bem menor que uma memória flash, e as memórias flashes mais antigas, dos pendrives, tem um número de ciclos de escrita bem menores do que os SSDs atuais, tá? Mas ainda assim a gente não conseguiu até hoje produzir memórias não voláteis desse tipo, dessas espécies, tá? Que não tem uma limitação do número de ciclos particularmente de escrita. Então, todas as memórias não voláteis variantes das E2 PROM, elas têm essa limitação de quantas escritas vocês vão poder realizar na memória até que vocês não consigam mais escrever novamente nelas, tá? Então existe uma limitação presente, ok? Bom, um dos pontos que a gente vai trabalhar mais depois, tá, pessoal, é justamente a questão de expansão de memórias. Seja a expansão do ponto de vista de expansão do barramento de dados, ou expansão da palavra, né, armazenada, seja essa expansão do ponto de vista da expansão da quantidade de palavras, ou seja, do número de posições acessíveis para essa memória, tá? Por que isso é importante, tá, pessoal? Basicamente, os chips de memória que a gente tem, eles são chips que eles são limitados, tá? Vocês não vão encontrar um chip de memória, exceto se vocês estiverem trabalhando com memórias menores na atualidade, né? Que vocês talvez tivessem aplicações assim com microcontrolados, onde vocês vão adicionar um chip, mas esse chip vai ser um chip pequeno, naturalmente pequeno. Quando a gente está falando em memórias na ordem de megabytes ou de gigabytes, a gente já começa a ter que trabalhar com circuitos, com integrados, com pastilhas de memória que são limitadas em tamanho, e a gente quer construir a partir desses chips menores memórias que nos atendam em termos de requisitos, tá? Então eu posso fazer tanto a expansão do tamanho da palavra, que é o que vocês estão vendo aqui, que basicamente significa o que é isso, né? Se vocês notarem, o barramento de endereço é o mesmo para os dois CIs, tá? Porém, eu pego de um CI determinados bits para constituir o barramento de dados, e do segundo circuito integrado eu pego outros bits. Então, por exemplo, digamos aqui que eu quisesse construir uma memória de 8 bits e cada CI desses daqui tivesse 4 bits. Eu pegaria os bits de 7 a 4 desse CI aqui da esquerda e tomaria os bits de 3 até 0 desse outro CI para construir o barramento com os 8 bits que a gente quer acessar. Então a grande característica dessa forma de expansão é qual? Eu mantenho a quantidade de posições, porém eu aumento o tamanho das palavras que eu vou estar trabalhando nas minhas memórias. E em razão disso eu vou ter o quê? Barramento de endereços comum a todos os circuitos, tá? E barramento de controle comum a todos os circuitos, e cada um dos CIs vai contribuir com uma parcela do barramento de dados, ok? Nossa, eu estou clicando aqui e ele volta, não sei porquê, tá? Certo? Do ponto de vista de expansão da capacidade de endereços, pessoal, ou de posições da memória, já é um pouco diferente, né? Se vocês notarem, cada um dos circuitos vai contribuir exatamente com o total do barramento de dados. Então, o circuito de cima e o circuito de baixo, ambos são capazes de gerar os 8 bits, tá? E o meu barramento de dados total é de 8 bits. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou usar o sinal de chip select ou de enable de cada um dos CIs para indicar qual CI eu quero que trabalhe num certo momento. Como é que eu faço isso, né? Eu pego meu barramento, se forem dois CIs simplesmente, né? Eu pego meu barramento de dados aqui de 21 bits e ao invés de usar os 21 bits para todos os CIs, eu vou usar os 20 bits menos significativos, os 20 bits mais à direita, sendo iguais para os dois CIs, e vou usar o 21º bit para decidir qual é o CI que vai ser ligado. Então, por exemplo, se o 21º bit, que é o caso aqui da figura, se o 21º bit aqui estiver com valor 0, eu vou usar o CI de cima. Se o 21º bit tiver o valor 1, eu vou usar o CI de baixo. E eu vou manter somente um dos circuitos, um dos integrados ligados a cada momento. Perfeito? Com isso, eu vou garantir que o barramento de dados esteja sendo usado somente por um dos circuitos.
tá? Então com isso eu consigo então construir, usando dois circuitos, por exemplo, de 1 milhão de posições, eu consigo construir uma memória de 2 milhões de posições. Basicamente essa é a ideia, bastante simples, tá? Depois a gente vai ver em exemplos como é que a gente consegue fazer isso de uma forma mais sistemática, certo? Em razão dessa questão aí de associação de CIs de memória, né, seja associação paralela ou série, como a gente chama, tá? Se vocês notarem aqui, né, essa é uma associação que a gente chama de paralela, porque a gente está pegando partes, né, dos dados de cada CI, e essa é uma associação série, tá? A gente vai ter então o que a gente chama de memória SIM e DIM. Na atualidade, o que a gente usa são variantes de memórias DIM para os computadores, tá? Que basicamente é o jeito que as memórias eram construídas, tá? A gente usa vários CIs, né, que é o que vocês estão vendo aqui, que esses CIs são associados aqui internamente no chip de memória, de modo a construir a memória que a gente utiliza, né? A gente usa memórias DIM na atualidade, justamente porque são memórias com 64 bits, né, de dados, tá? Ok? E aí, pessoal, só em termos de variantes de memórias, isso daqui vai estar dentro, na verdade, uh, pode existir memórias, a depender do equipamento que vocês estão trabalhando até, podem existir memórias onde a característica física de acesso é controlada por esse esquema, tá? Mas tipicamente isso daqui já é uma organização dentro de uma memória RAM, tá? E são organizações importantes porque elas vão ter usos muito específicos, tá? Particularmente quando a gente desenvolve sistemas microcontrolados. Então, é a memória FIFO, né, que significa o primeiro a entrar, primeiro a sair, tá? Memórias FIFO, gente, ou organizações do tipo FIFO de memória, elas são tipicamente usadas dentro de uma parcela de um sistema microcontrolado, de um processador, tá? Que a gente chama de pilha de máquina. A pilha de máquina ela é responsável por controlar, entre outras coisas, uh, quais são os endereços das diferentes funções acionadas. Na verdade, o propósito da pilha de máquina, nesse sentido, ele tem a finalidade de permitir que eu sempre consiga retornar à posição a partir da qual uma função ou uma subrotina foi acionada. Então eu estou na função A, estou executando a função A, em um certo momento eu chamo a função B, e quando eu executo a função B e eu finalizo a função B, eu tenho que voltar para a posição da minha função A, onde eu tinha executado esse acionamento da função B. Tá? E é justamente o stack, que é uma memória tipo FIFO, que faz esse controle. Tá? Em sistemas microcontrolados a gente discute mais isso. Tá? Mas basicamente, né, pessoal, a gente consegue construir isso, tá? Se vocês querem, tá? Usando diferentes registradores, tá? E a característica dela, né, pessoal, e também o uso dela particularmente entre sistemas que comunicam em taxas diferentes, tá? Fora aplicações específicas como stack, como eu comentei, tá? É justamente esse, né? Existe um estágio de entrada, eu insiro informações, tá? Essas informações são armazenadas e eu consigo depois extrair as informações, mas elas sempre são armazenadas e extraídas usando essa regra, né? A primeira informação que ingressou é a primeira informação que vai sair, tá? Então existe aqui a necessidade de um registrador e sinais de controle que identificam qual é a posição a ser escrita, qual é a posição a ser lida, tá? Esse uso aqui entre sistemas que se comunicam a taxas diferentes, gente, é bem óbvio, né? Eu posso ter um sistema rápido, que ele vai, ou lento, né? Dependendo do que vocês preferirem, que ele vai inserindo dados aqui na memória FIFO, tá? A memória FIFO vai encher e eu posso depois ter um outro sistema que vai removendo esses dados com uma frequência distinta do anterior, tá? Mas de novo, né? Isso aí pode ser implementado tanto fisicamente quanto logicamente em cima de uma memória RAM, tá? E depois eu tenho a memória LIFO, né? Que seria o último a entrar, e até vou pedir perdão, realmente. O stack, como está reforçado aqui, é na memória LIFO, não na memória FIFO, tá? FIFO a gente tem outros usos, desculpe, tá? Mas a gente tem as memórias LIFO, que é o caso do stack, que eu já tinha comentado com vocês, tá? Que serve justamente para fazer o controle do ponto de execução das diferentes instruções dentro de um microcontrolador, tá?
E aí, pessoal, só para finalizar, existem outros tipos de memória que a gente chama de memórias de massa, né? Memórias massivas, tá? Os famosos HDs, tá? Que são memórias aí magnéticas, tá? Que hoje em dia esses tipos de memórias eles estão começando progressivamente a cair em desuso em razão da popularização de memórias criadas, né, com eletrônica digital, as memórias derivadas de variantes lá das Z2 Prons, que nem a gente tinha visto, tá? Que antigamente eram muito caras, mas com o uso, né, elas estão reduzindo de valor progressivamente, tá? Mas a gente ainda vai encontrar essas memórias aqui presentes durante muito tempo. Então a gente tem o HD, tá? Que basicamente, né, são placas de disco que elas são capazes aqui de armazenar através da polarização que é feita através de um cabeçote, tá? Que são capazes de armazenar por tempo indefinido, né, diferentes informações. Mas a grande característica que vocês observam aqui, a gente tem um sistema eletromecânico, né? Então, obviamente, um sistema mais suscetível a falhas. Armazenamento óptico, né, por CDs, tá? De novo, né? Aqui a gente tem um sistema também eletromecânico, tá? Só que aí não é magnético, né? É um sistema óptico que basicamente se utiliza, né, um laser para identificar vales e topos, né? Então quando a gente tem um vale, quando a gente tem um pico, tá? E esses vales e picos aqui que são modificados nessa superfície de alumínio que vocês têm aqui, tá? Basicamente servem para identificar os zeros e uns. E tem um aqui que eu nem sei se ele comenta, não chega a comentar, tá? Desculpe. Que seriam ainda as fitas magnéticas, tá, pessoal? Que seriam um outro tipo de memória de alto volume, onde as fitas magnéticas, em essência, ainda são usadas principalmente quando vocês têm data centers, tá? Centros de dados, onde você tem volumes de informações armazenadas muito, muito grandes, tá? E tem que ser feito backup. Então as fitas ainda são muito usadas, apesar do que, do ponto de vista de uso em computação mais usual, as fitas deixaram de ser usadas já faz o quê? Mais de 20 anos, tá? No uso mais tradicional, assim, no uso mais usuário final, por assim se dizer, tá? Mas em grandes sistemas a gente ainda encontra, inclusive, o que a gente chama de robôs de backup, tá? Usando fitas, tá? Que ainda dos meios de armazenamento de alto volume, a fita ainda seria o meio com a maior capacidade possível, tá? Então, em suma, são diferentes variantes que a gente possui aqui, tá, pessoal? Para a implementação das nossas memórias, ok? Por enquanto é isso.